Olá, outra nova semana, outra oportunidade que nós temos de aprendermos mais com as coisas do nosso Senhor. Eu te convido a que você fique uns minutos mais comigo. Eu gostaria de compartilhar um texto da palavra contigo que está na primeira carta de João, capítulo de número 1, versículo de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. É verdade, eu sou pecador. Mas quem não é? Eu não posso dizer que eu não tenho pecado. Eu não posso dizer que eu não sou pecador. Se eu digo eu não tenho pecado e eu não sou pecador, e por causa desta minha postura eu comece a julgar as outras pessoas como se os outros fossem pecadores e eu não, na verdade, atuando dessa maneira, eu me faço mentiroso, eu sou mentiroso ao dizer que não tenho pecado, e eu faço de Deus um mentiroso também. Porque aqui o texto de Deus, da palavra de Deus, é muito clara para todos nós. Todos nós somos pecadores e carecemos e necessitamos da graça do nosso Senhor. Parece muito estranho que eu venha falar de pecado no século XXI. Em muitas igrejas, inclusive, e para muitas pessoas de fora da igreja, falar de pecado nos dias de hoje é como se fosse uma coisa ofensiva, absurda, ultrapassada. Mas não. A Bíblia nos fala a respeito do pecado e de o quanto somos pecadores. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus, a simples lei de Deus. A lei de Deus é muito simples. Você tem que amar a Ele sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Quando você vai contra esta simples lei de Deus, você comete um pecado, transgride a palavra do nosso Senhor. E o pecado é aquilo que de fato nos afasta do Senhor, que afasta o homem e a mulher do nosso Deus. Todos nós, de fato, somos pecadores e não podemos brincar com o pecado. Eu não posso tentar arrumar o pecado. Deixa eu ajeitar meu pecado aqui para ver se eu resolvo. Pecado não se resolve de uma maneira ou de outra. Pecado não se brinca com ele. Pecado se confessa e deixa. Não tente ajeitar o teu pecado. Não tente brincar com o teu pecado. Há que confessar e deixar o pecado. Assim é o ensinamento das Escrituras Sagradas para nós. Pecado, de fato, é aquilo que nos afasta do Senhor. Eu confesso, como diz aqui o texto, deixo e busco viver uma vida de santificação. Sou perfeito? Claro que não. Mas eu quero ser mais santificado hoje do que eu fui ontem. Amanhã eu quero estar mais santificado ainda. Eu quero estar mais parecido com Jesus do que eu estou hoje. Isto é a santificação. Desta maneira, eu vou deixando o meu pecado de lado e vivendo uma vida de santificação que me faça ser mais parecido com Jesus. Eu sou pecador, mas hoje eu sou um pecador regenerado pela graça do Senhor. A graça maravilhosa do Senhor me alcançou, regenerou o meu coração e eu desejo viver esta vida de santificação na presença dele. Jamais brincando com o pecado, jamais sendo apenas um pecador com aparência religiosa, jamais julgando a outros por conta do meu pecado, senão vivendo uma vida de santificação, sem tentar ajeitar o pecado, arrumar do meu jeito, mas confessar, deixar e viver uma vida de regenerado, de santificado na presença do Senhor. Que assim seja contigo essa semana. Santos, salvos, guardados por Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma vida santificada na presença dele, do nosso Senhor. Que assim seja. Amém.